falar sobre as decisões do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal de bloqueio de bens de Valdemar Costa Neto e de Eduardo Cunha. A gente está falando aí do caso das emendas parlamentares. Aline Beckett é quem está com a gente. Aline, informação que temos que as decisões do ministro Flávio Dino contrariaram parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O que a gente tem aí de informações em Brasília, também de reações, inclusive do campo da política, quando a gente observa essa decisão do ministro, lembrando o que dizem as investigações da Polícia Federal, que há indícios de que, por exemplo, Eduardo Cunha atuava na definição e remanejamento de verbas dos parlamentares, assim como Valdemar Costa Neto. Oi, Carol, muito obrigada. Bom dia novamente a você e a todos que nos acompanham aqui no Novo Dia a partir de agora. Pois bem, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal divergem somente em relação à indisponibilidade patrimonial, ao bloqueio patrimonial. A PGR foi contra esse bloqueio patrimonial, mas defendeu que as investigações que são conduzidas pela Polícia Federal continuem e que, inclusive, o monitoramento também dos recursos públicos continue sendo feito, né? Eu destaco que o ministro Flávio Dino bloqueou em bens de Valdemar Costa Neto cerca de 119 milhões de reais e do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, cerca de 6 milhões de reais, né? Isso é do que se trata, é essa divergência, né, entre a PGR e o STF. Mas o ministro Flávio Dino diz que essa medida é justamente para preservar ali um possível ressarcimento que venha a ser feito aos cofres públicos, caso essas irregularidades de fato sejam comprovadas no fim das investigações que são conduzidas pela Polícia Federal. Isso ocorre no âmbito da Operação Transparência, né, que investiga esse suposto desvio dessas emendas parlamentares por pessoas ali que não são parlamentares, pessoas sem mandatos, mas que utilizam a administrativa, melhor dizendo, a estrutura administrativa da Câmara dos Deputados para poder realizar, então, essa destinação desses recursos em nome dos deputados. A apuração aponta que pelo menos 21 emendas teriam sido direcionadas de forma irregular. O ministro Flávio Dino determinou, além da suspensão da execução dessas emendas, que a Câmara também encaminhe informações sobre a tramitação desses recursos, sobre o procedimento que foi feito. A Polícia Federal encontrou esses indícios, essas evidências e essas provas ali em celulares de servidores, conversas entre servidores de gabinete e também ali em planilhas, né, em mensagens de celular. Os investigadores agora da Polícia Federal tentam fazer um trabalho para reconhecer se os parlamentares que são ali citados como autores da destinação desses recursos de fato sabiam e tinham pleno conhecimento do desvio dessas emendas ou se apenas os seus nomes estavam sendo utilizados ali para esse procedimento, então os dados sendo utilizados sem autorização, além também da hipótese que é de que parte desses deputados não sabiam ou desconheciam então que seus nomes estavam sendo utilizados para a destinação desses recursos. É isso que a Polícia Federal tenta agora focar em relação aos próximos passos dessas investigações. Essa investigação também apura se a presidência da Câmara dos Deputados tinha conhecimento e teria dado aval para a destinação dessas emendas. E aí o presidente Hugo Mota chegou a afirmar que a Câmara dos Deputados vai disponibilizar todas as exigências que estão sendo agora cobradas pelo Supremo Tribunal Federal, vai enviar todas as informações também solicitadas, mas classificou que essa decisão do ministro Flávio Dino é uma indevida intervenção judicial. Já as defesas de Valdemar Costa Neto e Eduardo Cunha negam qualquer irregularidade em relação a essa destinação dessas emendas, então, portanto, uma divergência da PGR do STF apenas sobre o bloqueio patrimonial, então, de Valdemar e também de Eduardo Cunha em relação a esse caso, e as investigações pela Polícia Federal seguem, então, em andamento, apurando agora na tentativa de descobrir se os parlamentares que são apontados ali como autores estavam, de fato, tendo pleno conhecimento, então, desse desvio dessas emendas. Carol. É o que dizem as investigações, a Aline Beckett detalhando aqui pra gente. Obrigada, viu, Aline? Também temos o Theo Cury, nosso analista, porque, Theo, agora também trazer o olhar da política sobre esse assunto, né? Porque a gente está falando mais uma vez de um aspecto que liga executivo,
que liga o legislativo e, obviamente, o judiciário. É o baile todo mesmo dos três poderes nesse assunto específico que são as emendas parlamentares. Os deputados e os senadores indicam para onde essas emendas vão ser transferidas, para que municípios, para o objetivo final. O executivo, de fato, chancela, dá o aval para essa transferência e no judiciário há um questionamento sobre de que maneira essas emendas estão sendo empenhadas, estão sendo transferidas. Então, envolve todo mundo. Nesse caso específico, uma representação da Polícia Federal apresentada ao Supremo contra o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e contra o ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, dizendo que houve ali uma irregularidade no repasse de emendas parlamentares deles para alguns municípios. Acontece que nem ele, Eduardo Cunha, é deputado federal, nem o Valdemar Costa Neto é deputado federal. Um é presidente do Partido Liberal, o Valdemar, e o Eduardo Cunha é ex-deputado federal. Então, eles não têm mandato ativo para que eles possam fazer essa transferência e indicação dos recursos, e é por isso que a Polícia Federal os investiga e apresentou esse pedido ao Supremo Tribunal Federal, inclusive dizendo que no caso do Eduardo Cunha houve um suposto aval da presidência da Câmara dos Deputados. Isso gera um incômodo muito grande na Câmara dos Deputados e no Senado. Historicamente, quando há investigação sobre repasse de emendas, indicação de emendas parlamentares, há um incômodo na Câmara e no Senado, porque eles defendem que é uma atribuição deles fazer essa indicação. E a gente vem de alguns anos de uma força muito grande, de um empoderamento muito grande do Legislativo no manejo desses recursos públicos do orçamento. Então, por conta disso, por conta desse poder ampliado dos parlamentares, dos deputados e dos senadores, quando há algum tipo de questionamento à forma como eles fazem o repasse desses recursos, há um incômodo e um inconformismo muito grande. E isso arrastou dessa vez não só o Executivo e o Legislativo, como também o Judiciário para o centro desse debate. E tudo isso no ano eleitoral, né? Tudo isso no ano eleitoral, em que esse repasse de recursos é o ouro para os parlamentares conseguirem atingir os objetivos deles. Theo Cury, nosso analista. Theo, obrigada pela parceria, hein? Valeu, também é. Um ótimo dia.